Bora, galera! Barra Traders na área, pessoal. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui em mais uma aula de mentoria. E nós vamos estar hoje aprendendo um assunto bem legal, um assunto bem bacana, que é sobre o estocástico lento, tá, galera? Então, é um assunto bem legal para a gente estar trocando ideia de hoje. E eu vou mostrar para vocês algumas formas de você operar esse indicador e, obviamente, claro que dentro de uma confluência com até mesmo outros indicadores ou um price action, por exemplo, você vai conseguir aplicar ele de uma forma bem bacana, bem legal. Então, se liga na aula e bora começar, pessoal, porque tem bastante coisa para a gente trocar ideia, para a gente aprender sobre esse indicador, essa ferramenta, que eu curto muito ela, tá? Só que a gente vai desmistificar algumas coisas, principalmente em relação a operar ele só de, por exemplo, sobrecompra, sobrevenda e tal, tá? Então, antes de mais nada, quero pedir para você, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com teus amigos, te inscreve no canal. A gente tem a nossa sala ao vivo também todos os dias no Discord e também é gratuita, tá, galera? Então é só participar. Também tem no Telegram, onde você recebe as nossas calls. Lembrando que eu sou analista CNPI, então a gente consegue operar aí de forma bem tranquila. Bora ver aqui então, galera. Vamos começar aqui com o nosso estocástico. Quero fazer algo bem fácil de compreensão, tá? Mas sem perder ali a profundidade do indicador, tá? Então não adianta a gente só pegar e querer falar sobre o indicador tipo de qualquer jeito. A gente tem que entender um pouco melhor, tá? Vamos dar um zoom nele aqui, né? Vamos aumentar aqui o campo de visão a nossa janela aqui do estocástico, tá? A gente vai ter aqui dentro do estocástico lento, né, as movimentações padrões, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, ele vem, tá, por padrão assim, tá? Ó, sem linha nenhuma. O que eu gosto de fazer nele, tá? Primeiro vamos configurar o estocástico. Eu coloco aqui duas linhas, deixa eu só colocar uma linha que tem extensão aqui à esquerda, tá? Vou colocar ela branca aqui pra gente não confundir, né? Às vezes coloca uma linha vermelha ou verde, o cara já acha que é para comprar ou vender, não é essa a ideia. Vou colocar aqui uma linha no preço 80, tá? Certo? E vou colocar outra linha no preço 20. Vão ser os níveis de sobrevenda. Tá? E vou pôr uma outra linha. E aqui está um pulo do gato, tá, galera? No nível 50. Ali já tem levemente marcado ali, mas eu gosto de colocar bem marcado aqui o nível 50, tá? A gente vai ter aqui, então, 3 níveis, tá, dentro do estocástico para analisarmos. O nível 20, tá, que serão essas regiões aqui que a gente considera, né, regiões de sobrevenda. Vou colocar vermelho, né? O nível aqui de sobrevenda. E o nível de 80 a mais. E o nível de 50, certo? Só para a gente entender, o estocástico, tá? Primeiramente, ele foi criado, né? Ele é um oscilador, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vai pegar ali a oscilação do mercado. Só que ele não é, tecnicamente, algo que a gente só vai trabalhar sobre compra e sobrevenda dele, tá? Por quê, tá, galera? Porque a gente vai acabar cometendo muitos erros e muitos sinais falsos do mercado. Primeira coisa que a gente vai entender sobre ele, tá? Estocástico, tá? Abaixo de 50, do nível 50 ali, é tendência de baixa. Acima de 50, tendência de alta. Detalhe, eu não vou te ensinar um setup, tá? Eu vou te ensinar a ler o indicador e a partir daí tu pode colocar, obviamente, ali os teus filtros e aí pode criar um setup operacional com base nisso, tá? Outro detalhe importante, tá, galera? As formas que nós vamos utilizar ele é da seguinte forma. Só vamos, tá? Vou colocar aqui, só existe, só haverá, haverá compra na sobrevenda caso o mercado esteja na tendência de alta. E a outra regra, essa aqui é a regra, essas aqui são as regras principais, tá? Só haverá venda na sobrecompra se o mercado estiver na tendência de baixa. Tá. Então vamos lá. Por que isso, tá, galera? Porque se toda vez que o estocástico lento chegar na sobrecompra,
Tá, por exemplo, aqui, ó. Chegou aqui na região de sobrecompra. Tá? Tu sair vendendo ele, tu pode tomar muitos stops, tá? E não é essa a ideia. A ideia é a gente dar uma filtrada nele, tá? Por quê? Se liga só. Aqui, por exemplo, ó, chegou na sobrevenda. O cara já pensa, nossa, então aqui eu já vou sair comprando. Compraria aqui e o mercado continuaria caindo e por bastante tempo. Tanto que o criador, né, do indicador, ele até, a gente pode entender que o nível 50, né, ele vai nos mostrar uma questão de tendência. Então, se o estocástico ele consegue romper o 50 para baixo aqui, ó, ele começa a partir daqui uma tendência de baixa. Ó. Ah, sempre vai ser assim? Não necessariamente. Mas não é, já para que você entenda que não é porque chegou aqui que tu vai comprar, entendeu? Obviamente, vão ter cenários que a gente vai comprar na sobrevenda e vai vender na sobrecompra. Mas aí, num cenário de tendência, como por exemplo, a gente pode identificar, até aqui já, tá? Eu já vou mostrar isso aqui para vocês, para que vocês entendam qual que são esses cenários. Vamos para esse cenário específico. Ó. Entenda o contexto, tá? O mercado abriu. Vamos considerar aqui, né, a primeira mínima do dia. Né? E logo ele rompe essa mínima. Detalhe, rompeu essa mínima, passou aqui para baixo do nível 50, correto? Entenda o seguinte, olha só, quando ele chegou aqui, tá? Olha a velocidade com que ele já sobe e aí ele vem na região de sobrecompra. Aqui, nessa sobrecompra, eu teria uma venda. Por quê? Porque ele perdeu a mínima do dia e está numa estrutura aqui de baixa. Ou seja, está numa tendência de baixa. Por que eu não compraria aqui na sobrevenda? Ó? Ah, ele está caindo bastante, chegou em sobrevenda, eu vou comprar. Por que eu não compraria aqui? Porque qual que é o último movimento que ele fez? Foi justamente perder a mínima do dia. Imagina que tinha um fundo aqui. Ó. Ele acabou de romper esse fundo. Eu não vou querer salvar aqui o mercado. É muito mais sensato eu tentar entrar a favor dele. Nesse caso, aí sim, se ele está numa estrutura de baixa, rompendo o fundo anterior, lembrando, tá? A gente tem duas estruturas de tendência no mercado. Tendência de baixa, ele rompe o fundo anterior e faz topos menores. Tendência de alta, ele rompe o topo anterior e faz fundos maiores. Ó, nesse sentido aqui. E aí temos a lateralização também, que não rompe topo nem fundo. Nesse caso aqui, você olhando o mercado. Vou fazer aqui uma coisa para ficar mais claro. Você olhando o mercado aqui. Tá? É o que tu tinha no momento, tá? Tu tinha no momento só isso aqui do mercado para analisar. Tu tinha só esse cenário aqui para analisar. O que tu entende aqui? Que o mercado está com uma força de compra ou de venda? Você entende que ele está caindo ou está subindo? Se a gente olhar fundamentos básicos da análise técnica, a gente entende que ele fez um fundo, fez um topo. Qual que foi rompido aqui, o topo ou o fundo? Foi rompido o fundo. O topo está lá intacto. Ó. Então significa que se ele rompeu o último fundo, significa que o mercado está numa movimentação, numa estrutura de baixa. Aí sim eu venho para o estocástico e aí eu olho, bom, se o mercado graficamente está me mostrando uma queda, eu vou ver a hora que o estocástico entrar lá na sobrecompra, aí sim eu vou vender. Aí aqui sim, quando ele entra na sobrecompra, tu já identificou a estrutura que é de baixa, entrou na sobrecompra, aí sim tu teria uma venda engatilhada e aí o mercado vai, né, e desaba a teu favor. Tá? Sempre isso vai funcionar? É óbvio que não. Por quê? Olha só o dia anterior aqui. Ó. Eu nem sei que dia é isso aqui. Que dia é isso aqui? 27/5. Ó. Olha aqui o dia anterior. O mercado faz esse fundo e faz esse topo. Correto? Aí você vai vir para o estocástico, você vai ver o quê? O estocástico sobrecomprado, sobrevendido, sobrecomprado, sobrevendido, assim por diante. Só que na estrutura gráfica, ele não rompeu nem o fundo, nem o topo, o dia inteiro. Então, se tu usasse o estocástico baseado com sobrecompra e sobrevenda a favor de tendência, tu não teria nenhum trade aqui. Por quê? Porque ele fez o primeiro fundo, fez o primeiro topo e não rompeu esse topo e fundo. Então, automaticamente, você não teria trade baseado no que eu falei da questão de tendência. Vamos aqui para o dia anterior, tá? O dia anterior aqui. Se liga só. O mercado faz aqui primeiro fundo do dia, né? E a gente considera daí esse suporte e considera aqui, né? Ele fez vários topinhos, mas como não rompeu, consideramos aqui a resistência. Quando que o mercado rompeu? Rompeu aqui, ó. Aqui ele perdeu, né? O primeiro fundo aqui do dia, realmente a primeira mínima foi rompida aqui. Bom, aí tem um detalhe importante. Ele retornou. Só que nesse retorno ele não entrou na região de sobrecompra e sobrevenda. Logo, aqui eu não teria trade. Observa só, nesse dia você não conseguiria fazer o trade. Por quê?
Né? Obviamente eu estou usando aqui como confluência só a questão de sobrecompra e sobrevenda. Alguns até operam aqui os 50%. Eu já não curto muito, tá? O 50% só para me dar uma ideia de quando o mercado está rompendo o topo e fundo, saber que ele realmente está entrando em tendência. Como aconteceu aqui, ó. Quando ele rompeu, ó, observa que ele rompeu também os 50%. Então eu identifico que ele estava entrando aqui em tendência, né? Só que quando retornou, ele não chegou a alcançar os 80%. Então aqui, tecnicamente, eu não teria um trade. Vamos ver aqui o dia anterior, ó. No dia anterior, a gente teve algumas situações que daria para operar. Vamos lá, vamos entender aqui o primeiro momento do dia. Tá, vamos pegar aqui a estrutura do dia, tá, para a gente compreender. Ó. Fez aqui o primeiro fundo e fez aqui o primeiro topo, né? E aí não rompeu, né? Aqui o topo. E esse fundo foi rompido aonde? Onde que eu considero que ele conseguiu de fato fazer o rompimento? Aqui, ó. E observa que ele também cruza aqui para baixo dos 50. Ó. E já entrou na sobrevenda. Vou sair comprando? Óbvio que não. Por quê? A estrutura do mercado acabou de me mostrar que ele começou a cair. Eu tinha o suporte, tinha o suporte, tinha a resistência. Ele rompeu a resistência ou rompeu o suporte? Rompeu o suporte. O que eu tenho que esperar agora? O estocástico chegar na sobrecompra, porque eu estou agora numa estrutura de baixa. Ele começa a subir, observa que começa a subir, o estocástico ainda não chega. Opa, aqui chegou. Então aqui ele chegou na sobrecompra, essa região aqui. Então aqui eu vou armar a minha venda. Vou usar algum gatilho, alguma armadilha, né, um trap, por exemplo, que a gente já tem aulas que eu ensinei isso. Então aqui seria o momento. Deixa eu só arrumar aqui o negócio. Tá, aqui, ó. Aqui seria o momento que eu ia começar a pensar em vender. Né? E aí a gente pode ver que o mercado demorou um pouco, é verdade, tá? Ele acabou acionando esses trades aqui no período da tarde, mas aí ele fez uma pernada de baixa que daria para aproveitar. Mas observa, enquanto ele vem subindo, ó, eu não fiz venda. Eu não fiz venda aqui, não fiz venda aqui. Eu só fui começar a pensar em vender a partir do momento que ele entrou na sobrecompra. Mas por quê? Porque ele estava numa estrutura de baixa. Observa que aqui embaixo não faria nada, entendeu? Bom, tem uma forma de eu tentar facilitar isso? Sim, você poderia, por exemplo, tentar usar uma média móvel junto, entendeu? Dá para utilizar também, tá? Mas voltando só para a gente entender a nossa estrutura. Olha só, tem alguns momentos que é um pouco mais difícil de visualizar, mas da mesma forma dá para tu entender a movimentação. Observa aqui esse outro dia aqui, ó, dia 21. Mercado fez o primeiro fundo do dia aqui, certo? E fez o primeiro topo do dia aqui, ó. Pega a máxima, pega a mínima, ok? Eu estou olhando nos 5 minutos, então para mim tem que ter fechamento, tá? Então esse pavio para mim aqui não conta, certo? Como rompimento, só conta fechamento de candle. Aqui, ó, o mercado fez o rompimento, ó. Tá vendo? Tava aqui ele fez o rompimento, passou também para baixo dos 50%, não faço nada aqui na região de sobrevenda, porque ele está começando a me desenhar uma estrutura de baixa. O que eu esperaria agora? O mercado chegar na região de sobrecompra no estocástico. E ele chegou aqui nesse topo, ó. Observa, ó. Aqui nesse topo, ele chegou na região de sobrecompra. Praticamente seria uma região de topo duplo ou topo até mesmo triplo. Só que ele está testando esse topo anterior com uma estrutura de baixa. Ó, ele fez isso aqui e rompeu. Então ele está testando aqui, ó, com uma estrutura de baixa, porque ele rompeu o fundo anterior. E aqui, até se tu olhar rápido, tu pode pensar que é até uma lateralização, mas o estocástico nos mostra que é uma sobrecompra com uma estrutura de baixa. Então, aqui eu teria uma outra venda. Né? Aqui eu teria uma venda bem legal de fazer. Posso utilizar também um trap, que eu curto bastante, tá? Tem aula do trap aqui, é só você procurar na nossa playlist. Então, aqui eu conseguiria pegar essa movimentação de baixa de forma bem tranquila. Depois, na sequência do dia, provavelmente eu não ia continuar operando, porque dá poucos trades, tá? Se você esperar realmente as estruturas acontecerem, você teria aqui, ó, esse fundo que foi rompido, e aí o mercado entrou em sobrecompra aqui, ó, nesse topo também, ó. Então aqui procuraria uma entrada novamente. Então, galera, é uma forma que dá para tu operar. Obviamente, você tem momentos que tu vai tomar stop, até porque não existe, né, galera? O mercado, todas as técnicas, elas têm os seus momentos ali em que você não consegue aplicar ela com uma certa frequência de muitas vitórias seguidas. Mas o importante de tudo isso é o gerenciamento. Mas nesse caso aqui, ó, observa comigo, tá? Vamos pegar só mais esse estudo de caso aqui. Ó, primeiro topo do dia, primeiro fundo do dia. O que rompeu? Primeiro topo ou primeiro fundo? Primeiro fundo, né? Correto? Rompeu aqui, ó. Né? Então assim, observa que enquanto ele está formando topo e fundo, eu ignoro
o que aconteceu aqui no estocástico. Eu vou olhar a partir do momento que graficamente eu tiver a formação de uma estrutura, seja ela de alta ou seja ela de baixa. Então, nesse caso, rompeu o primeiro fundo. O que eu espero quando rompe o primeiro topo ou fundo? No caso, rompeu o primeiro fundo aqui. Eu vou aguardar o mercado chegar agora na sobrecompra. Quando que ele chegou na sobrecompra? A partir desse topo aqui, ó. Então, aqui nesse topo eu teria uma venda. Então, eu procuraria aqui algum sinal, né? É uma venda que não evoluiu muito? Não evoluiu muito, tá? Mas vamos pegar, a gente pegasse um trap aqui, ó, tá? E evoluir 200 pontos, tá? Lembrando que eu ensinei até como você medir o trap, tá? Tá na aula anterior aí. Então, poderia pegar aqui 200 pontos e cair fora. Depois, ele começa novamente aqui em cima e daí faz uma queda maior. Mas aí você tem que avaliar, né? Eu acho legal tentar fazer um trade no dia aqui com essa ferramenta. A gente está pegando só exemplos de venda, tá? Vou pegar uns exemplos de compra agora. Mas só para a gente entender mais um exemplo, ó. Primeiro topo do dia, primeiro fundo aqui do dia, ó. Gerou um suporte e aqui gerou uma resistência. O que rompeu primeiro aqui? A resistência ou o suporte? O suporte, ó, quando rompeu. Bom, agora eu espero entrar na sobrecompra. E entrou? Entrou aqui, ó. Olha só, bem na hora que entrou na sobrecompra, formou aqui esse topo. Eu gosto de pegar um trap aqui, como eu falei para vocês. Seria ali uma venda. Agora vamos olhar as estruturas para compra, tá? Porque a gente pegou aqui praticamente só venda. Vamos pegar um período para trás aqui, um pouco maior, para a gente entender aqui movimentos para a gente pegar na compra. Aqui, ó. Olha só como é um estudo de caso que a gente tem que prestar bastante atenção, ó. Mercado fez o primeiro topo do dia, fez o primeiro fundo aqui do dia. Criou suporte, criou resistência. O que rompeu primeiro aqui? A resistência, né? Tá vendo? Rompeu, pum. Bom, agora eu vou esperar o mercado entrar na sobrevenda. E observa, um exemplo de sobrevenda duplicando o fundo anterior. Ó. Entrou aqui na sobrevenda, observa que ele entrou e aí poderia pegar uma armadilha, um trapzinho. E aí o jeito, até vou dar uma palhinha para vocês aqui, o jeito que eu gosto de fazer o trap é deixar, pegar a mínima, né, ou o candle ali, o stop fica ali, né, uma vez e meia. Então ficaria aqui, ó, no 250 para baixo, ó, o stop ficaria aqui. Eu nunca deixo o stop exatamente na mínima, tá, do meu candle gatilho. Eu sempre deixo ele uma vez e meia esse candle para baixo. Então eu compraria aqui na ruptura, pum, e surfaria até lá em cima. Pegaria o alvo tranquilo 2 para 1 aqui, né, praticamente. Então, de boa, tá? Ou 1 para 1 também, você que decide como vai entrar também. Tá bom? Então, ali a gente pegou agora um exemplo de compra, já mostrei os exemplos de venda. Essa é a forma que eu prefiro operar, tá? Você pode operar de outras formas? Sim, não tem problema. Né? Como eu te falei, mas eu sempre vou analisar. Quando o mercado está muito forte, ele também respeita muito aqui os 50%. Ó. Observa aqui, ó. O mercado aqui estava muito forte para baixo. Ó. Ele não chega nos 80%, mas chega nos 50%. Ó. Eu acho um pouco mais arriscado. Eu teria paciência de esperar, mas eu tenho que mostrar para vocês. É o que eu sempre digo, tá, galera? A questão é do que eu faço, porque eu ensino para vocês, é que eu tenho que mostrar as diversas formas que tu tem de operar. Então, essa é as formas que eu tenho de analisar o estocástico. Mas a partir daí, eu te mostro como eu faço. Bom, né, tu pode operar os 50, 80, 20, assim por diante. Tu pode até sair comprando e vendendo tudo que é parte que ele tocar. Mas aí eu mostro para vocês a forma que dá para fazer e a forma que eu faço. Eu faço dessa forma que eu mostrei até agora os exemplos, entendeu? Utilizando a estrutura de mercado com a sobrecompra e a sobrevenda. Então, aí você obviamente vai decidindo a partir daí o que tu prefere fazer dentro do teu contexto operacional. Você não é obrigado, obviamente, né, a operar dessa mesma forma. Mas eu gosto de mostrar, porque daqui a pouco tu vai te encontrar, daqui a pouco falta um detalhe na tua técnica e a forma que eu mostrei, embora às vezes não seja exatamente como eu faço, mas é a forma que tu vai encaixar na tua técnica. Então é importante você entender essa pluralidade que tem de operar os indicadores e assim por diante. Né? Então é uma ferramenta bem bacana de operar, mas não te esquece, tá? Eu quero te pedir, mais uma vez, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, te inscreve no canal, porque a gente utiliza várias ferramentas também ao longo do dia para operar. E tudo isso você pode ver também na nossa sala ao vivo, lá no Discord, e nas calls que nós enviamos diariamente lá no Telegram, beleza? Observa aqui, ó, só para a gente ter mais um exemplo bacana. Ó, início do dia, fez topo, fez fundo. O que rompeu primeiro? O fundo. Então o que eu vou esperar agora? O estocástico entrar na sobrecompra. Observa que aqui, ó, muitos já vão tentar vender aqui, mas olha o estocástico, não está ainda no que eu quero dentro da estrutura de mercado. Agora aqui sim, ó, aqui ele sobrecomprou, aqui eu vou procurar uma venda e aí funcionou bem bacana. Tá bom, galera? Então, essa é uma das formas que tem de você estar operando, de você estar visualizando o estocástico. Lembrando, tá, galera? Primeira, assim, a regra principal,
Só haverá compra na sobrevenda caso o mercado esteja na tendência de alta. E aí é a estrutura que eu mostrei para vocês. Só haverá venda na sobrecompra se o mercado estiver na estrutura, né, ou tendência de baixa. Não é, por exemplo, para você fazer isso aqui, ó. Esse mercado aqui, ó, chegou na sobrevenda, vou sair comprando. Não é assim que funciona. A gente acabou de ver isso, tá? Então, por exemplo, nesse cenário aqui, ó, aonde só que eu teria trade? Aqui, ó, de olho eu já consigo ver. Só que eu teria uma tentativa de venda e até o mercado aí reverteu, mas daria para proteger essa operação. Por quê? Porque, ó, fundo e o topo. Primeiro fundo do dia. O que rompeu? Rompeu o fundo. Então eu tenho que esperar chegar na sobrecompra. Só chegou na sobrecompra aqui, ó. Tá? Ó, só aqui foi chegar. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui antes não teve nada de gatilho, só foi ter aqui. Tá? Então assim, também ficar com dúvida, deixa no comentário aqui embaixo. Pode, sei lá, às vezes tirar um print de alguma situação tua e tentar me mandar no privado lá no Telegram. Eu vou estar respondendo e analisando junto com vocês. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, o objetivo é ser algo que possa ser diretamente ao ponto, né? Sem perder, obviamente, toda a profundidade que o mercado nos oferece, mas para que vocês consigam entender de uma forma objetiva como que tu pode estar lendo esses indicadores. Não te esquece, tem mais aulas ensinando sobre isso. Eu quero te convidar também, como eu falei, de forma gratuita, participar da nossa sala ao vivo no Discord e também o que a gente manda lá no Telegram para você ficar sempre bem informado. Mais uma vez, deixa teu like, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal e te espero na próxima aula. Beleza? Um forte abraço, fique bem, fique com Deus e até a próxima. Fui!